Shalom, meu povo! Boa noite! Shalom! Queridos, que bom ter vocês aqui conosco. Depois de tanto tempo, né? Já fazia muito tempo que não passávamos aqui ao vivo. E hoje nós estamos passando, queridos, para uma aula. Entenda isso. Hoje nós não viemos aqui laivar, né? Como nós temos o costume. Mas nós viemos aqui para uma aula aberta. Seja muito bem-vindo à nossa escola de intercessão profética. O nosso curso, né? Foi fragmentado aí, né? Nós pegamos alguns assuntos para trabalhar com vocês aqui. Isso aí, Andréia, pastora Valméria, Maria, Lília, queridos, sejam muito bem-vindos a essa sala. Nós iremos começar já, tá bom? Compartilhe aí com o pessoal. Chame as pessoas a virem participar conosco desse tempo de ensino. Hoje nós vamos caminhar dentro de uma veia muito prática e muito violenta no Senhor. O Senhor tem nos liberado alguns códigos de revelação muito profundos dentro desse tempo. E o nosso desejo dessa escola, queridos, aberta, não é nem de fazer algum apontamento a uma escola paga posteriormente, não. Nós estamos entendendo no Espírito que o Senhor tem aumentado o nível da revelação, o nível da revelação do Filho. O Filho tem sido revelado de modo muito claro dentro desse tempo. E o que nós queremos é que você acesse, que você seja aquele, queridos, que aproprie desses códigos que o Eterno tem liberado dentro dessa temporada. A nossa oração nesses últimos tempos não tem sido Pai, me encha. A nossa oração tem sido Pai, manifesta-te através de mim. Mestre Ângela também está aí, de São Paulo, Valéria. Queridos, enquanto essa galera vai chegando, eu quero ser assim, pontual para vocês, dentro do nosso assunto hoje. Hoje nós vamos falar, queridos, sobre um assunto, e dentro de um campo muito prático. Você que já veio pronto aí, né? Sua Bíblia, papel, caneta na mão. Antes de começar, eu preciso que você tenha um entendimento de algo. O Senhor está procurando homens e mulheres dispostos e disponíveis a acessarem os céus. Existe uma convocação profética. E na aula de hoje, queridos, é essa convocação que nós estamos te fazendo. Os céus estão te convocando pelo nome. Os céus estão te chamando pelo nome. O que os céus está liberando, te convocando é: suba para acessar os códigos de revelação do Pai. Suba para acessar aquilo que os céus estão emanando dentro dessa temporada. Talvez você disse, Cassiano, mas tão ocupado do jeito que eu sou. O Senhor não chama desocupados. O Senhor está te convocando, te convidando a acessar esta realidade. Compartilha aí conosco um pouquinho, né, de qual região você é, de qual estado, né, você tem nos escutado. Pastora Juliana, essa turma aí, queridos do coração, eu acredito que pastor Tiago então deve estar por aí também. Essa turma aí do Rio de Janeiro, Fernanda, Heloísa, queridos, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje o tema da nossa aula vai ser acessando e movimentando os céus. Acessando e movimentando os céus. Eu vou colocar aqui para deixar fixado. Galera de Montes Claros, Rio de Janeiro, Ibiritex, São Paulo, Angra dos Reis, Cotia, São Paulo, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, vamos começar? Antes de tudo, eu quero te chamar a orar. Eu não quero que você simplesmente escute a minha oração. Eu quero que você clame ao Senhor. Você chegou aqui, você iniciou correspondendo um sim ao chamado do Senhor. A Adriele está aí, Arielle, isso aí. Sim ao chamado do Senhor.
Mas a pergunta é: os teus ouvidos estão prontos a ouvir a voz do Senhor? Esse é o desejo do seu coração. Este é o seu clamor. É isso que você deseja. Acessar os códigos de entendimento e de sabedoria que o Senhor está liberando dentro dessa temporada. Então, eu te convido a estar orando juntamente comigo dentro desse tempo. Amém? Aos intercessores que estão aí, sejam livres, se sintam à vontade, a se moverem de modo violento também, e liberando aí o que o Senhor tem ministrado ao coração de vocês. Pai, nós queremos clamar ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, dentro desse nosso período de aula. E o nosso clamor, ó Pai, fale conosco e não se cale. Esse é o desejo do nosso coração. Nós estamos reunidos, ó Pai, a partir dessa aula aberta, e o nosso clamor é, ó Pai, queremos e ansiamos ouvir a Tua voz. O que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas? O que o Senhor tem para despertar ao nosso coração? Nós declaramos ao nosso espírito: seja despertado a voz do Senhor. Nós declaramos a nossa alma: bendiz a grandeza do Senhor e se submeta ao senhorio do Eterno. Nós proclamamos aos portais do nosso espírito: sejam abertos a de entrar o próprio Senhor Cristo e Yeshua HaMashiach. Seja liberado mente, seja tomada cativa ao propósito do Senhor, pois na noite de hoje nós declaramos que o reino do Senhor seja estabelecido sobre este ambiente, que os nossos olhos estejam fixos ao Senhor e que o nosso coração esteja sensível à Tua voz. Pai, nós oramos e declaramos que sejam selados todas as vias de comunicação, as passagens de entradas e saídas de energia, de luz, de água, terra, o fogo, o elemento éter, as vias de comunicações, as vias de internet. Nós proclamamos, ó Pai, aonde a nossa voz chegar e acessar, que o Teu reino seja estabelecido. E assim nós proclamamos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém? Deixa aí o seu amém, querido. Só para você entender um pouco, essa escola de intercessão ela vai caminhar dentro de 3 aulas. Hoje a primeira aula, vocês terão mais 2 professores caminhando aí com vocês dentro desse processo. Hoje eu estou iniciando essa escola, mas eu não sou o líder geral da intercessão dentro do Avança Judá. Nós temos aí, a pastora Valméria, a nossa coordenadora de intercessão. Apareceu aí a pastora. A nossa coordenação de intercessão aí dentro da nossa nação brasileira, e ela que traz toda essa movimentação. Amém, queridos? Vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre movimentando e acessando os céus. Talvez você diz assim: Cassiano, o que é intercessão? Existem muitas bases e clareza a respeito da intercessão. Hoje eu quero te trazer uma clareza um pouco diferente, talvez daquilo que você um dia ouviu. E eu quero que você entenda: interceder é colidir com violência aos céus. Você que está anotando, queridos, anote isso. Quando alguém te perguntar o que é intercessão, é por isso que eu iniciei declarando: o Senhor está procurando homens e mulheres dispostos e disponíveis a acessar os céus. Queridos, não vai ficar gravado, hein? As nossas aulas não ficarão gravadas. Homens dispostos e disponíveis ao quê? A interceder e colidir com violência aos céus. É isso, queridos, que o Senhor está nos convidando. Há uma convocação do Eterno dentro desse tempo, e é esse o convite que o Senhor está nos convocando dentro desse dia chamado hoje. Acessar esse lugar, adentrar esse lugar com a nossa bagagem de intercessão. É por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que os céus é tomado por força e por violência. É essa apropriação dos céus, aonde que, por intermédio de Cristo Jesus, nós aprendemos, assim na terra como nos céus.
seja estabelecido na terra a realidade dos céus. O que os céus têm liberado é que as pessoas, Juliana, pensam que acessar os céus é algo para rasos, não é uma estrutura, aquele que caminha sobre algo raso. É sobre um povo que deseja profundidade em Cristo Jesus. João recebe um convite, o convite de João, a palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse, João vai declarar: ouvir uma voz como voz de chofar falar comigo. E essa voz dizia assim: suba aqui e te mostrarei as coisas que hão de acontecer após isso. Algumas pessoas pensam, o Senhor está convidando João para subir e acessar algo escatológico. Não é somente isso. O Senhor está convidando João a acessar a realidade dos céus, o que os céus têm liberado como canção, o que se passa aos céus. O Senhor está convidando João a acessar a visão do Cordeiro, a canção que os anjos cantam. Eu quero clarear isso para você. Na noite de hoje, este é o convite que o Eterno tem feito a você: acessar a realidade dos céus, colidir com a realidade dos céus sobre a terra. Quantos estão entendendo? Queridos, entender essa veia, essa bagagem, a intercessão, nós precisamos começar de um ponto de partida. Tudo que o Senhor cria tem um padrão. E o padrão do Senhor para a intercessão é o próprio Cristo. Guarde isso ao seu coração. Cristo, ele é o nosso padrão, é o nosso modelo de intercessão. Todo intercessor, ele precisa ter compreensão disso. Cristo é o nosso modelo e o nosso padrão. Acessar, queridos, os lugares altos, acessar dimensões proféticas, pois hoje a nossa escola é uma escola de intercessão profética. Acessar os céus a partir dessa movimentação da intercessão é um convite que o Eterno tem nos feito, adentrar esses lugares altos. É por isso que a palavra do Senhor, no livro de Efésios, confira aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 6. Abra sua Bíblia, Efésios 2, 6. A palavra do Senhor diz assim: só uma pergunta, vocês desejam ter o material da aula? Compartilhe aí conosco. Escreva aí: Cassiano, eu gostaria de receber o material da aula. Olha só, a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Preste bastante atenção nessa palavra. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muitas pessoas pensam, queridos, que esse acessar os lugares celestiais é após a morte, mas não é isso. O que o Senhor está falando é que através de Cristo Jesus, nós podemos acessar lugares celestiais, ambientes, queridos, proféticos no Senhor. Em Cristo Jesus, Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que nos traz acesso à realidade dos céus. É por isso que a intercessão profética, ela carrega um impacto no mundo espiritual. O impacto da intercessão profética é de alguém que está assentado nos lugares celestiais.
Acessa e guarde isso ao seu coração. Acessa a mente e coração do Eterno. O que se passa no coração do Pai? O que se passa no coração do Eterno? O intercessor não é aquele que apresenta simplesmente petições. É aquele que busca o Pai. E buscando ao Pai, ele diz: Senhor, o que o Senhor quer estabelecer na terra? Qual é o seu desenho para a terra? Qual é o seu padrão para a terra? Aonde o Senhor quer que eu esteja inserido para que os céus e a terra se torne uma única coisa? Não está no material que eu montei, mas entenda uma coisa. Existe algo chamado colisão profética. Uma colisão profética é quando duas estruturas se chocam, se colidem e se fundem de tal modo que formam uma configuração final. É isso que o Senhor está nos convidando. É tomar os céus por violência e tomar a terra e fundir céus e terras até que se torne uma configuração final. Os céus e a terra tornando uma só coisa. Um ambiente da manifestação da glória de Deus. O que os céus está determinando? Eu sei que eu estou falando com intercessores que caminham em ministério ativo e talvez ao entrar para um culto, uma reunião, tenha apresentado o seu desejo. Eu quero te convidar a entrar no seu ambiente de uma estrutura de celebração e perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que o Senhor deseja fazer hoje? Pai, qual é o desejo do Senhor para essa reunião? E quando o Senhor colocar no seu coração o desejo dele, traga essa realidade. Estabeleça a realidade do céu sobre a terra. Sabe por quê? Se você está em Cristo Jesus, o Senhor te conduziu a acessar os lugares celestiais. Eu gosto muito de uma passagem, você que está acompanhando a partir da palavra, de Salmos. A palavra do Senhor no livro de Salmos. Salmos, capítulo 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu não ia falar sobre isso, mas eu creio que o Espírito Santo tem nos conduzido a esse entendimento. Salmos, capítulo 26, versículo 8. Olha o que o salmista está declarando. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, o lugar aonde a tua glória assiste. O que o salmista está declarando é: existe um lugar aonde a glória do Senhor assiste. Existe uma versão que diz assim: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, o lugar aonde a tua glória preside. Existe um ambiente aonde a glória do Senhor faz morada. Alegre o seu coração no Senhor. Regozije o seu coração no Eterno. Sabe por quê? Interceder não é um peso, não é fadigante. Interceder é a honra e o privilégio que o Senhor nos dá a acessar um lugar aonde a glória do Senhor mora. Um intercessor profético é aquele que acessa esse ambiente da manifestação da glória do Senhor. Ele acessa um lugar onde a glória ela não é passageira. A glória mora lá. E quando eu acesso esse ambiente de glória no Senhor, a opinião do Eterno é estabelecida. Eu quero que você... O Senhor está te chamando e te convocando a de entrar lugares aonde a glória do Senhor preside.
aonde a glória do Senhor faz morada. Talvez você que me escuta diz, Cassiano, eu tenho vivido uma estrutura tão rasa com o Senhor, uma vida espiritual tão rasa com o Eterno. O Senhor, queridos, está te chamando e te convocando a esses lugares, a esses ambientes onde a glória do Senhor se manifesta. Não é que você vai experimentar esse nível de glória em uma conferência, um seminário, não. É dia após dia acessando este local. O Senhor está nos convidando a acessar o seu reino, a mente e coração do Pai. A palavra do Senhor, queridos, nos diz, em tantos códigos, em tanta profundidade isso, a intercessão profética, queridos, que nos leva a acessar o coração e a mente do Pai, nos leva a ter compreensão da estrutura criativa do reino de Deus. Eu vou repetir isso. A intercessão profética nos leva a acessar a estrutura criativa do reino de Deus. Hoje sentado, a gente está com visita de Comodoro, deixar aqui registrado. E conversando na mesa, dentro da nossa conversa, o Senhor nos fez lembrar de algo a respeito de cura física. E curar um enfermo, queridos, essa operação ela só se dá a partir de uma realidade do céu sobre a terra. Preste bastante atenção. Nós estávamos falando e testemunhando pessoas que nós oramos e foram curados de câncer, nódulos foram expelidos, ossos cresceram. Testemunho de pessoas que eram surdas de nascença e foram curadas. Pessoas que tinham histórico até mesmo de autismo e o quadro e o diagnóstico não se fecha após um processo e uma ministração. E sabe o que nos leva a entender essa compreensão? É que quando nós acessamos os céus, o Senhor revela a mente e coração dele. E quando o Senhor nos leva a entender e acessar a mente e coração dele, nós olhamos para essa pessoa e nós não olhamos para ela enferma. O Senhor já nos mostra ela curada. E quando nós vemos essa pessoa curada, o que o Senhor nos traz como entendimento é: agora, tome do mundo espiritual e libere sobre a terra. Isso é uma intercessão profética. É quando o Senhor te convida a acessar os céus, e quando você acessa os céus, o Senhor te libera uma palavra, e a palavra que o Senhor libera é: libere, ecoe, derrama, flui aquilo que eu te liberei dentro do reino do meu Espírito sobre a terra. É isso, queridos. Existe uma palavra criativa do reino de Deus a ser ecoado no mundo espiritual. Escute, você que deseja acessar o conteúdo da matéria hoje, você vai fazer o seguinte: você vai printar a tela do seu celular e você vai postar nos seus stories, marcar o avança, e nós vamos entender que você deseja o conteúdo. Iremos te fazer o envio do material, amém? Então você vai printar a tela do seu celular, postar nos seus stories e nos marcar. E a gente vai entender que você deseja ter o material e que esteve aqui presente conosco. Cassiano, o que é se mover dentro de um código criativo do Eterno? Sem sombra de dúvida, queridos, a arma mais poderosa que o intercessor carrega é a palavra. É por isso que a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 1, versículo 14, olha o que é que diz a palavra do Senhor. João, capítulo 1, versículo 14. Olha o que é que diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de veracidade. A palavra aqui, queridos, faz menção ao próprio Cristo.
O que João está declarando, nós vimos Cristo. Nós contemplamos Cristo. Cristo, ele é o verbo, queridos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É interessante compreender que a palavra verbo é o ato de falar. Eu gosto de dois significados. Para você que está anotando, verbo significa palavra. Palavra proferida. Entenda, palavra, para você que está anotando, palavra proferida a viva voz. O verbo é a viva voz, que expressa uma concepção. Eu estou te trazendo clareza, queridos, que a palavra, ela tem o poder de conceber. A palavra tem o poder de gerar. O intercessor profético, ele tem a palavra como a sua arma. Eu estou te trazendo clareza que o intercessor profético é aquele que se coloca em uma posição aonde dos teus lábios emana o próprio Cristo. Dos teus lábios emana o verbo que é o próprio Cristo. Cristo, a palavra viva, a viva voz, a expressão que concebe, é a concepção, é o que libera. Cristo, queridos, é o haja da criação. Quando o Senhor, ele cria todas as coisas, a palavra do Senhor é muito clara referente a isso. E criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja. É essa palavra haja. Haja luz. Essa luz não é o sol. O sol foi criado posteriormente. Essa luz é o próprio Cristo. Pois a palavra haja significa levanta-se, erga-se, tome o teu lugar. Eu estou te mostrando Cristo em Gênesis. Quando a palavra do Senhor declara haja luz, é uma palavra que traz menção ao próprio Cristo. Erga-se Cristo, levanta-se. E Cristo, a luz do mundo, ele cria todas as coisas. Eu quero traduzir isso para você. Yeshua, Cristo, é a canção de amor que o Pai canta sobre toda a criação, trazendo potência criativa em um tempo onde não se existia nada. Quando Deus Pai, ele cria pela palavra, o próprio Cristo está criando as coisas. E Cristo é a canção de amor que o Pai canta, criando todas as coisas. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. O amor do Senhor é essa expressão por Cristo. João, queridos, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Eu vou ler para vocês na versão A Mensagem. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. A palavra diz assim: antes de tudo havia a palavra presente em Deus, e Deus presente na palavra. A palavra era Deus, e desde o princípio a palavra à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele, e nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas, e as trevas nada puderam fazer contra a luz. Sabe o que a Bíblia está falando? Tudo foi criado por meio dele, e nada, absolutamente nada foi criado senão por meio do verbo que se fez carne. Você entende
intercessor o privilégio de ser participante deste ministério. É ser convidado, é ser convocado a uma obra de recriação por intermédio do Verbo, que é o próprio Cristo. O intercessor profético, ele tem uma visão dos céus. Ele não olha com os olhos carnais, ele olha pela ótica do próprio Cristo. É isso que se dá ao intercessor profético. Ele olha para um drogado, mas ele não vê um viciado. Ele vê alguém livre. Ele olha para um órfão e ele não vê um órfão, ele vê um filho. Ele olha para uma viúva e ele não vê uma viúva, ele vê uma noiva. Ele olha para uma prostituta e não vê uma promíscua, ele vê uma virgem. É isso que o Senhor está nos chamando e nos convocando. O Senhor está nos alertando e nos convocando no dia de hoje. Ei, acesse a realidade que eu tenho a liberar dos céus. Acesse a minha realidade dos céus. Estabeleça sobre a terra o que eu já designei desde a eternidade. Nada foi criado senão por meio de Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra. As coisas visíveis, invisíveis. Interceder, queridos, é se colocar em uma posição estratégica, aonde eu ecoo a realidade criativa dos céus. O que o Senhor deseja fazer? O que o Senhor deseja emanar? O que o Senhor deseja liberar sobre a terra a partir da minha vida? A oração não é mais enche-me. A oração é: Pai, manifesta-te através de mim. Hoje eu li uma passagem e eu queria ler ela com você aqui. E é o que vai nos nortear o entendimento a respeito de acessar e movimentar os céus. Você que não está abrindo a sua Bíblia, queridos, abra a sua Bíblia e confira nas Escrituras. A palavra do Senhor no livro de Hebreus. Vamos lá. Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Olha isso. Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. Olha o que a palavra do Senhor diz. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no lugar santo dos santos. Primeiro ponto que eu preciso entrar com você. Existem lugares, ambientes proféticos que somente os intrépidos podem acessar. A sua passividade não te permite acessar. O seu comodismo não te permite acessar. A nossa frieza não permite acessar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos lugares, esse lugar santo dos santos, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximou-nos com sinceridade do coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que a palavra do Senhor está nos declarando, que por intermédio de Cristo nós acessamos este lugar santo dos santos. E quando o corpo de Cristo, queridos, ele foi perfurado e moído, fazia menção do véu que se rasgou do alto a baixo, emitindo uma mensagem à terra, aonde eu e você podemos acessar as regiões celestiais e assim estabelecer sobre a terra o que os céus têm liberado. O sangue de Cristo é essa aspersão
Somente aquele que experimenta esse ambiente aonde o sangue de Cristo é liberado, ele acessa os lugares em Cristo Jesus. Para você que está escrevendo, eu vou clarear um pouco mais. Somente aquele que é experimentado em Cristo Jesus acessa os lugares altos no Pai. Se você não é experimentado na pessoa de Cristo, você nunca conseguirá acessar a realidade do Pai. Ressaltando aqui, você que deseja o conteúdo, o material da aula de hoje, você vai printar aí a tela do seu celular, postar nos seus stories e marcar o Avança. E nós vamos entender que você deseja o material, então nós vamos entrar em contato com você, te fazendo o envio do material. Queridos, como intercessor, o Senhor está nos convidando a acessar esses lugares altos. Isaías, capítulo 62, versículo 6. É uma passagem que mexe muito comigo. Diz assim, Isaías 62, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: sobre tuas muralhas, Jerusalém, coloquei vigias, que nem de dia e nem de noite devem se calar. Vós que deveis manter desperta a memória do Senhor, não vos concedeis descanso algum. Um dos nossos propósitos aqui, queridos, em fazer essa escola de intercessão aberta, é porque o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Os céus estão calados porque os atalaias estão acomodados e se acovardando. Existe um silêncio nos céus porque muitos intercessores têm se calado dentro desse tempo. E a minha palavra aos intercessores que me escutam: sejam arrancados dos seus ambientes de comodismo, sejam arrancados dessa estrutura onde você tem se acovardado. Os céus têm se tornado silencioso porque você decidiu se calar. O Senhor está falando, ei, sobre os teus muros, nação brasileira, sobre os teus muros, igreja, eu levantei atalaias, homens guerreiros, valentes, mulheres, homens, uma geração bem posicionada que não devem se calar, que não deve dormir, não devem descansar. Sabe o que isso significa? O Senhor está falando, ei, eu te coloquei em uma posição estratégica. Eu te coloquei a acessar os lugares altos, porque você tem caminhado sobre uma frieza, sobre um sono profundo, porque você tem se acovardado, porque a passividade tem tomado conta do seu coração. Sobre os teus muros, nação brasileira, eu coloquei atalaias. A pergunta que eu te faço é, a chapa esquentou, né? A pergunta que eu te faço é, por que você tem dormido? Por que você tem enchido o Senhor de desculpas? Senhor, eu não tenho me movido como intercessor por conta disso, por conta daquilo, não. Será que a palavra do Senhor não é suficiente para que você se levante? Será que a palavra do Senhor não é suficiente? O que o Senhor está falando, ei, desperte a memória do Senhor. Sabe o que é memória? Memória significa lembrança, sinal, marca distintiva. O que o Senhor está falando é, ei, eu te levantei como uma atalaia que desperta a memória ao Senhor. Sabe o que nós estamos falando aqui? Homens e mulheres que sobem aos lugares altos a fazer menção do que o Senhor tem para fazer. Comunicar os céus. Queridos, comunicar os céus. A palavra aqui, queridos, ela é muito clara. Não vos concedeis descanso. Sabe o que significa a palavra descanso? Calma, silêncio, tranquilidade.
O Senhor está falando para os atalaias nessa noite: não acalma, não silencie, não se torne passivo e omisso, não, desperte a memória. Faça com que o mundo espiritual entenda e compreenda o que o Senhor está liberando dentro desse tempo. Os céus estão em calmaria porque os atalaias estão se acovardando, estão se acomodando. Que se levanta, queridos, dentro desse tempo, atalaias que têm zelo pela palavra que o Senhor tem liberado. Esses dias em uma escola de libertadores, a aula era intercessão profética e o ministério dos anjos. Tem alguém aqui que estava na aula? Compartilha aí eu. E o Senhor começou a nos falar sobre um zelo que vai consumir os atalaias. Os atalaias serão consumidos pelo zelo pela palavra. Cassiano, o que isso significa, queridos? Ser consumido é ser devorado. A palavra consumir, um dos significados é ser devorado. Ser devorado é ser apropriado com força, é ser destruído. O zelo pela palavra do Senhor, queridos, vai começar a devorar os atalaias. A palavra vai te consumir. Eu quero que você entenda isso como uma palavra profética. O zelo pela palavra do Senhor vai te tomar a força, vai te quebrar, vai te devorar, vai te arrancar da sua estrutura carnal. Sabe por que o ministério de intercessão tem dado tanto trabalho? Porque é muito intercessor inteiro, intercessor que não sabe o que é ser quebrado, intercessor que não sabe o que é ser tomado à força pelo Senhor, a ponto de serem quebrados. Este é o convite do Senhor para a sua vida hoje, e que o Senhor tem falado é: eu desejo te tomar por força, eu desejo te quebrar, eu desejo que a palavra te devore de dentro para fora, te consuma até que não sobre nada mais dentro de você. É isso. E eu estou falando é com você. Talvez você disse: Cassiano, como eu queria que o intercessor tal da minha igreja estivesse aqui. Não, a palavra que o Senhor está liberando é para você que me escuta. O desejo do Senhor é que a palavra te tome por força, é por violência, é que te derrube. O ministério de intercessão da nossa nação tem dado muito trabalho, porque nós aprendemos a ser intercessores inteiros. Eu quero que você entenda isso. O Senhor vai te quebrar. Este é o convite do Senhor, é te quebrar. Intercessor, queridos, que ora a palavra, manifesta o próprio Cristo. Quando a igreja ora a palavra no mundo espiritual se torna um decreto, e ela não volta até que se cumpra o seu propósito. A intercessão profética, queridos, tem o poder de desbaratar as oposições naturais e sobrenaturais. Eu creio que eu estou falando para um povo profético. E se você, queridos, não vive essa veia, não se escandalize. Mas a pergunta é: cadê o povo que se movimenta de modo tão profético, que dá ordem para o tempo e o tempo muda? Cadê o povo que dá ordem para o enfermo e a enfermidade ela é arrancada? Você que já viveu experiências aqui, queridos, compartilhe aqui. Dentro do seguinte ponto, Cassiano: eu orei e o Senhor mudou o tempo. O povo, queridos, que alterava. Por quê? A intercessão profética, queridos, ela vai desbaratar as oposições naturais e sobrenaturais. O que é a estrutura, Cassiano, sobrenatural? Queridos, esse mover profético é quando o Senhor, queridos, altera a atmosfera, liberando sobre aquele ambiente a realidade dos céus.
Mas o Senhor também está falando com homens e mulheres que move os céus, alterando a estrutura natural. Homens e mulheres que chamam à existência o que não existe. O que está acontecendo? Qual é a movimentação? A intercessão profética, queridos, rompe com a atmosfera das trevas, estabelecendo o céu sobre a terra. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus virá. O Senhor está convocando homens e mulheres que alteram até mesmo o tempo, estabelecendo a realidade do eterno sobre a terra. A sua boca é um portal profético. É por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que a língua tem poder para trazer e estabelecer vida ou morte. Os homens e mulheres que carregam tanta ousadia, que por intermédio da sua palavra altera o tempo. Não foi assim com Elias? Elias, ele está olhando para o céu e ele está falando o seguinte: ei, você pode ler. A palavra do Senhor vai dizer que Elias olha para o céu e diz assim: segundo a minha palavra, não irá chover. Elias não está consultando ao Senhor. Elias está declarando. Eliseu, né? A pastora também compartilhando aí um pouco da aula. Ele vai dizer, segundo a minha palavra, não vai chover. E não vai cair, queridos, nenhum orvalho sobre a terra. E sabe o que o Senhor vai dizer? A palavra do Senhor está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante. Diz assim, que Elias, queridos, ele declara: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes. Queridos, a palavra vai dizer que o Eterno, ele declara, mediante a palavra de Elias, não irá chover. O que o Senhor está declarando, queridos, os céus entram em concordância com a palavra de um profeta. Cadê os homens que liberam uma palavra aonde os céus entram em concordância? Moisés. Êxodo capítulo 8. Anote, depois você leia. Versículo 13, versículo 31. Moisés libera uma palavra, o que o Senhor vai nos dizer através das escrituras é: o Senhor, pois, fez conforme a palavra de Moisés. Queridos, Josué está entrando em guerra e o Senhor para o tempo por intermédio de uma oração. Você que me escuta e diz assim: ah, Cassiano, eu não oro todo dia. Sabe como o mundo espiritual te vê? Como orgulhoso. Aquele que não tem uma vida de oração no mundo espiritual, os céus reconhecem ele como alguém orgulhoso. E o que ele declara é o seguinte: eu sou tão bom no que eu faço que eu nem preciso da opinião de Deus para o meu dia. Você já orou hoje? Ou você se tornou orgulhoso no dia de hoje? Eu não preciso da opinião de Deus. Quando o intercessor, queridos, ele ora a palavra ela tem um impacto e ela tem um poder tão poderoso que a realidade dos céus é liberada sobre a terra. Eu te falo, queridos, aqui dessa palavra, a Bíblia. De modo muito claro, nós entendemos, queridos, Efésios 6,17 vai nos dizer que ela é a espada do Espírito. Sabe o que nos está trazendo entendimento? A Bíblia é uma arma ofensiva. Que história é essa, queridos? Crente arrumando confusão até mesmo em rede social, brigando, guerras teológicas, prestando opinião vazia, sem entender o que a palavra diz. A palavra do Senhor, queridos, ela não precisa ser defendida.
A palavra do Senhor é como um leão, ela não precisa ser defendida, ela precisa ser solta. Libere a palavra. Proclame a palavra. O Senhor não está te chamando, queridos, a manifestar a sua opinião. Manifeste a palavra. Provérbios capítulo 30, versículo 5 vai nos dizer que a palavra do Senhor é escudo para aqueles que nele confiam. É uma arma defensiva. A palavra do Senhor, lá no material de vocês vão ter essas referências. Ezequiel capítulo 12, versículo 28, ela sempre se cumpre. A palavra do Senhor é um decreto. A palavra do Senhor é uma promessa. A palavra do Senhor é uma ordem revogável. A palavra do Senhor é, queridos, a palavra do Senhor. Jesus vence Satanás não é por intermédio de argumentos vazios, é por intermédio da palavra. Transforma essa pedra em pão. O Senhor responde pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor é a verdade. Queridos, a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Sabe o que é palavra viva e eficaz? Eu já estou caminhando para o final. Quando a palavra do Senhor em Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz, o que nos traz entendimento que a palavra do Senhor se movimenta. Tudo que é vivo carrega movimento. O que a palavra está dizendo é que ela não é apática, ela não é paralisada, ela movimenta. Quando você toma a palavra e você ora a palavra, ela se movimenta no mundo espiritual. Quando eu declaro a palavra, como Salmos 91 em primeira pessoa, não aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mas eu declaro, eu que habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente, eu digo ao Senhor, Ele é o meu rei, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu baluarte, a quem eu confio. A palavra do Senhor ela é tão viva que ela me caça. Quando você toma a palavra do Senhor e diz, Senhor, mediante a tua palavra diz a respeito da minha casa, há uma promessa, há um decreto do Senhor sobre os meus filhos, sabe o que a palavra faz? Ela se movimenta. E aonde os seus filhos estiverem, independentemente da vida que os seus filhos têm levado, a palavra ela não é apática, ela procura, ela caça o teu filho, e quando ela encontra o teu filho, ela começa a trazer o cumprimento do que a palavra de Deus tem designado. Você tem liberado a palavra do Senhor? A palavra do Senhor tem acessado a sua casa? A palavra do Senhor tem acessado o seu coração? A palavra do Senhor tem acessado o seu coração? Talvez você disse, Cassiano, eu estou tão imerso a uma vida de pecado que eu nem consigo me arrepender mais da minha vida errada. Eu descobri que eu consigo viver uma vida dupla. Eu descobri que eu consigo beijar a face do Senhor em um culto de celebração, mas na segunda-feira eu volto para a minha vida de pecado. Até quando nós vamos viver uma vida dupla? Até quando nós vamos permitir com que a palavra do Senhor não nos casse? Queridos, ore a palavra. Declare como salmista Davi, Salmo 51, Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas teras misericórdias. Apague as minhas transgressões. Queridos, permita com que a palavra te casse. Permita com que a palavra te encontre. Interceda proclamando a palavra, o nome de Jesus dentro das suas orações, porque o nome de Jesus é aquele que tem todo o poder.
É o nome de Jesus, queridos, que nos leva a ter compreensão. E biblicamente, o coxo é curado. É por esse nome que há libertação, que todas as coisas se submetem a Cristo por intermédio do seu nome. É por intermédio do nome de Jesus que todas as coisas são feitas. Eu quero encerrar aqui, declarando para você esse entendimento. Chegou o tempo de acessar e movimentar os céus por intermédio de Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Atalaias, movimenta-se. Acesse esses lugares altos e não permita com que o mundo espiritual se torne um ambiente silencioso. Chegou o tempo de, como atalaias, sairmos dos nossos ambientes de covardia, de comodismo, de paralisia, de sermos devorados e apropriados, tomados à força e sermos destruídos pela palavra. Eu termino a nossa aula aqui te fazendo uma pergunta. Qual foi a última vez que você foi quebrado pela palavra? Eu não estou te falando qual foi a última vez que você foi edificado. Preste bastante atenção. Qual foi a última vez que você foi quebrado? Pois o Senhor só pode construir em cima de alicerce que um dia Ele quebrou. O Senhor quer te quebrar para que Ele possa construir em você e te colocar nos lugares altos. Amém? Amém? Queridos, eu quero encerrar aqui declarando que amanhã, às 22 horas, nós estaremos em mais uma aula da nossa escola de intercessão profética. Então não perca. Amém? Você que deseja ter acesso ao material, você vai fazer o seguinte: printa, poste nos seus stories e marque o Avance para entendermos que você deseja ter acesso ao material. Amém? Cassiano, eu queria anotar algumas coisas da aula que eu não anotei. Queridos, nós vamos deixar livre aqui, tá bom? Eu não ia deixar salvo. Até amanhã, às 8 horas da manhã, essa aula vai ficar salva. Quando dá 8 horas da manhã, nós vamos apagar aqui. Amém? Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom. E até amanhã, aqui dentro da nossa aula, da nossa escola profética. Que o Eterno te abençoe. Que o Senhor alargue os teus celeiros. Que o Senhor faça prosperar todos os teus caminhos. Que o Eterno abençoe todas as obras feitas pelas suas mãos. E que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel. Shalom, shalom.